bom dia. É um prazer, né, fazer parte desse momento aqui no campus do Janaúba. A gente sempre tem vocês como referência, as pesquisas. Eu já trabalhei um certo tempo na FADEMOR e sempre quando chegava algum projeto de vocês, eu sempre ficava curiosa para saber o que vocês estavam pesquisando aqui. Então, é um prazer enorme para mim fazer parte desse momento aqui com vocês. Bom, como a professora Sara já mencionou, vou falar um pouquinho de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, né? O objetivo aqui não é ensiná-los a valorar. Sabemos que é um processo mais complexo e leva tempo. O objetivo mesmo é mostrar, né, em que momento que o pesquisador entra para nos ajudar, porque muitas vezes vocês nos procuram naquele momento da proteção. E a gente acredita que a interação com o pesquisador ele deve acontecer bem antes. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês o papel do pesquisador nessa etapa tão importante que é necessária para efetivar uma transferência de tecnologia. O primeiro ponto que a gente tem que ter bem claro é diferenciar, né, a valoração do preço. A valoração ela não é algo, né, vazia. A valoração ela é uma análise tecnicamente estruturada e, para isso, a gente precisa das informações dos pesquisadores, né, de um arcabouço teórico, científico, para que a gente possa realmente ter um arcabouço ali para defender o valor daquela tecnologia. E o preço seria necessariamente o valor final, porque a valoração você vai encontrar uma faixa de valor que você vai levar para a mesa de negociação e defender ali o valor econômico daquela tecnologia. Não necessariamente a tecnologia será transferida né, naquela faixa de valor que foi verificado na valoração. Então, o preço seria basicamente isso, o valor final que aquela tecnologia foi transferida. Então, na valoração vai envolver a maturidade da tecnologia, o mercado potencial dessa tecnologia, os riscos, as incertezas e a proteção intelectual. E é nesse momento que a gente precisa dos pesquisadores. Então, onde a valoração entra, né, no processo de transferência de tecnologia? O processo de transferência envolve várias etapas. Então, temos lá desde a identificação, passando para a avaliação inicial, que aí também entra uma equipe para fazer essa avaliação, esse levantamento de mercado, a maturidade dessa tecnologia, e tudo isso tem que ser em conjunto com o pesquisador, porque não tem ninguém melhor, né, que conheça a tecnologia que não seja o pesquisador. Tem a proteção, que geralmente é nesse momento que vocês procuram o NIT, e é interessante, sim, mas seria interessante também que vocês nos procurassem, né, desde o início, para que a gente possa já orientar quais as informações serão necessárias para fazer a valoração. E temos a prospecção também, que é muito negligenciado e é um passo muito importante, porque a valoração ela só vai ser realizada se tiver uma empresa interessada. A gente não vai valorar uma tecnologia só por valorar, porque quando você valora, você também tem que considerar o contexto da empresa, o plano de negócio da empresa, qual a capacidade da empresa em absorver aquela tecnologia. Então, a prospecção ela é uma etapa essencial para que a gente possa chegar na valoração. Então, a valoração ela é uma etapa anterior, que seria a contratação. E é nesse momento aqui que a gente precisa de todas as informações necessárias para defender a tecnologia de vocês na mesa de negociação. Aqui, falando um pouquinho do desafio, né, e o papel do pesquisador, o que acontece? Dentro das universidades, a maior dificuldade que a gente tem é a maturidade dessa tecnologia. Geralmente, ela está entre 1 e 4. Por quê? Quanto mais imatura ela for, né, mais investimento será necessário e o risco também será maior. Então, essa é uma das dificuldades que a gente encontra, como, por exemplo, custos, protótipos e ensaios, que, quando não é bem documentado, chega na etapa de valoração, a gente não consegue reunir todas essas informações e acaba deixando o processo bem mais complexo e também levando um tempo maior que a empresa gerar missões, facilitem muito também essa interação da universidade com as empresas. E essa questão de dependência de premissas, porque a equipe ela vai valorar, na equipe do NIT, mas quem conhece a tecnologia é o pesquisador. Quem tem ali as informações de testes, de ensaios, é o pesquisador. Então, o pesquisador ele precisa entrar, né, como solução aí, pois ele define o escopo técnico desde o início, resume o problema para o NIT, explica, né, o que realmente é aquela tecnologia, para que ela serve, qual que é o problema que ela resolve. E isso tem que estar bem claro para que a gente possa comunicar a empresa, né, interessada, e as limitações, né, que eu acabei de falar, que é a questão da prospecção. Geralmente, quando
a gente conversa com o pesquisador, a gente pergunta para o próprio pesquisador, qual empresa você acha que se interessaria por essa tecnologia? Porque a gente não conhece tão bem a tecnologia, né? Então, o pesquisador, geralmente, ele passa uma relação de empresas e o NIT, aí sim, o NIT entra nessa parte de prospectar, entrar em contato com as empresas. A transferência, né, que teve aqui foi basicamente isso, né, Sara? Foi um contato do pesquisador com a empresa. Esse contato, sem a instrução do NIT, e pode até comprometer a transferência da tecnologia. Então, o pesquisador, antes mesmo dele conversar com qualquer empresa, seria interessante ele procurar o NIT e buscar orientações de como conversar e o que conversar com as empresas. Até mesmo pensando na questão do sigilo, né? Falando, né, do TRL, que eu mencionei anteriormente, então a gente tem 9 níveis de TRL. No NIT, a gente tem um formulário com algumas perguntas para cada nível que orienta melhor para que o pesquisador consiga classificar, né, em qual nível a minha tecnologia está. Geralmente, no nível 1, 2 e 3, é aquele início, né, de uma pesquisa, não tem um produto pronto, específico, é mais aquela prova de conceito. Já na fase 4 e 5, seria essa fase do protótipo, que geralmente é a fase que as universidades geralmente se enquadram, e no 6 e 7 já tem a validação. Dificilmente uma tecnologia universitária chega nessa fase aqui antes da gente tentar uma transferência ou conseguir uma empresa para financiar a maturidade dessa tecnologia. E a fase mais avançada seria essa fase já pré-comercial, que geralmente já é quando uma empresa já está interagindo com a universidade e com o pesquisador. Só ressaltando aqui, né, conforme eu já havia mencionado, quanto menor a maturidade, mais risco e mais incertezas. Então, o valor dessa tecnologia cai muito também na hora de valorar. Se a sua tecnologia está no nível maior de maturidade, o valor dessa tecnologia costuma subir bastante, porque a empresa vai assumir menos risco. Resumindo, eu sei que tem, até na hora de explicar qual o problema que a sua tecnologia resolve, o pesquisador tem que pensar um pouco de que forma que a empresa vai entender isso, porque eles muitas vezes têm dificuldade de entender a forma científica, né, que a gente costuma pensar dentro da universidade. A questão das evidências, que quando todo o levantamento, e sabemos que uma equipe de pesquisa que envolve bolsistas e outras pessoas, acaba que essas informações se perdem, né, ao longo do tempo. E até para o pesquisador conseguir analisar quais informações, no caso da Unimontes e outras universidades, a gente tem muitos projetos FAPEMIG, né, que vem com planos de trabalho lá, com o valor financiado já pré-estabelecido. Mas a gente sabe que a tecnologia ela não surge de um projeto de pesquisa. Geralmente, ela vem de vários projetos e vocês utilizam equipamentos que foram financiados por outros projetos. Então, acaba que isso vai se perdendo ao longo do tempo. Por isso que a gente sempre aconselha ter um caderninho, um registro, para que vocês possam contabilizar isso, porque isso vai importar muito no momento da valoração. A maturidade, que realmente é complicado, porque você precisa de muito financiamento para você chegar no nível 6 e 7, que geralmente é o nível que as empresas se sentem confiável, né, em fechar parceria com a universidade. A própria propriedade intelectual, ter o cuidado também com a questão do sigilo, que o Matheus comentou, principalmente quando envolve tese, dissertação, né, ter esse cuidado de um termo de sigilo, não abrir, dependendo da banca, né, não abrir ao público, que essas pessoas possam assinar um termo de sigilo também. Isso é importante para que não ocorra essa questão de acabar perdendo, né? As 3 principais que geralmente são usadas é a abordagem de custo. Essa abordagem de custo, ela geralmente é para tecnologias numa etapa inicial, ali 1, 2, 3, mas no 4. E, basicamente, ela vai considerar, como ainda não tem muita informação, basicamente, ela vai considerar o que vocês gastaram para desenvolver essa tecnologia. Basicamente, vai pegar o custo ali e, através disso, criar essa faixa de valor. E acaba sendo um pouco complicado até defender, né, o valor da sua tecnologia só baseado em custo financeiro, porque a gente sabe que a tecnologia é muito mais do que isso. O que ela vai fazer? Ela vai analisar a sua tecnologia, procurar no mercado tecnologias próximas e fazer uma comparação. E aí, sim, estabelecer o valor dessa tecnologia. A abordagem de renda, ela trabalha com fluxo de caixa descontado. É uma abordagem mais complexa, bem mais completa, de muito mais informação
para validar essa tecnologia. Ali só mesmo para a gente ficar atento, né? Sem dados organizados, nenhum método se sustenta na mesa de negociação. Não necessariamente a gente precisa utilizar um ou outro, a gente pode fazer uma mescla até para corrigir alguma deficiência por falta de informação, mas esses métodos, eles precisam ser alimentados, né? Não tem como a gente aplicar sem conversar com o pesquisador, sem buscar todas as informações que a gente possa, de fato, ter argumento suficiente para defender essa tecnologia na mesa de negociação. Alguns exemplos de custos, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de custos, só para a gente ter uma noção mesmo, e vocês pensarem, né, se vocês já estão fazendo isso no laboratório de vocês. Em relação à pesquisa e desenvolvimento interno, né, temos a questão das bolsas, que geralmente a gente consegue rastrear muito bem, porque boa parte das bolsas constam, né, nos planos de trabalho, então eu acho que já é uma variável que a gente consegue controlar bem. Horas de equipe, eu acho que é um gargalo, porque muitos pesquisadores passam horas no laboratório e muitas vezes nem registram isso, né? Ou, às vezes vai para uma viagem, pesquisa de campo e acaba não registrando isso, que tudo entra para o cálculo, né? Para a valoração em si. Insumos e reagentes, né? E ali tem outros também, outros insumos que devem ser considerados. Em relação ao desenvolvimento tecnológico, temos a questão do protótipo também, isso é muito importante, porque isso enriquece demais a valoração em si. Engenharias piloto, integração, teste de bancada e de campo, né? Isso também tudo tem que estar muito bem documentado. Eu acredito que isso já seja rotina do laboratório. Não conheço muito bem a rotina do laboratório de pesquisa, mas acredito que isso já faça parte. Em relação à proteção e conformidade, temos a busca, né, que foi o que Matheus falou, os depósitos, né, que você sabe que a Unimontes ela arca com essa taxa, então essa taxa também ela deve ser considerada. As certificações, tem tecnologias que precisam de algumas pesquisas, né, e tecnologias que precisam de algumas certificações, então tudo isso também tem que entrar. Ensaios regulatórios e muitas vezes consultorias especializadas, né. Em relação ao escalonamento e transferência, temos a adaptação para a planta, a validação industrial, a documentação técnica e o treinamento e suporte, que muitas vezes, quando você transfere, você ainda precisa manter contato com a empresa, que é o que acontece também nessa área, na tecnologia que a gente transferiu, que a equipe ainda precisa, principalmente quando envolve know-how, né? Você precisa passar o conhecimento para a empresa e dar um suporte também para que eles consigam operacionalizar essa tecnologia. Então, basicamente, a valoração ela vai criar um mapa de evidências para defender o valor dessa tecnologia. Então, tem as evidências ali técnico-jurídica, né, que é a questão do caderno do laboratório, o controle técnico rigoroso, né, que vocês precisam fazer desde o início. E aqui a evidência econômica, que foi o que eu acabei de falar, que envolve os custos, né, dessa tecnologia. Então, como a gente já mencionou, a tecnologia, a transferência em si, é um processo, né, que envolve fragilidades e a gente precisa muito do apoio do pesquisador para tentar corrigir, né? Então, como que a gente pode corrigir os erros comuns que geralmente a gente se depara ao conversar com o pesquisador? Então, tem a questão de publicar ou divulgar antes de alinhar a proteção com a API, o Matheus comentou sobre isso também. Descrever a tecnologia de forma excessivamente acadêmica, a empresa ela não entende a linguagem acadêmica, então a gente também tem que fazer de uma forma mais comercial. Confundir interesse científico, que foi o que o professor Igor falou, né, que às vezes o pesquisador ele trata a pesquisa como filho, mas a gente também tem que pensar muito na pesquisa e tentar conectar com o que o mercado está precisando. Hoje, a gente tem muitas tecnologias que não são absorvidas pelo mercado, porque não tá, né, não existe essa conexão com o mercado. Então, é algo que a gente também deve pensar, porque envolve recurso público e a gente quer que, de alguma forma, a tecnologia ela tenha um retorno, né, para a sociedade, que não fique só aqui mesmo no meio acadêmico. Chegar à negociação sem clareza, né, sobre limitações técnicas. Muitas vezes o pesquisador ele foca muito, né, na pesquisa e no resultado em si, mas esquece também de traçar uma linha ali de limitações que não é uma fragilidade no sentido de não podemos falar isso no meio de negociação, pelo contrário, isso prova que vocês estão fazendo os testes necessários e que ainda existem testes que precisam ainda para deixar essa tecnologia mais confiável, falou.
Não precisa nos procurar apenas no momento de proteção, a gente está lá à disposição, então pode sempre conversar com a gente. Traduzir a tecnologia em benefício prático, né, em caso de uso. Acho que foi o ano passado, o ano retrasado, a gente teve uma atividade que a gente convidou todos os pesquisadores com tecnologia para que eles fizessem um vídeo mais comercial explicando da tecnologia, justamente para a gente tentar prospectar empresas interessadas naquela tecnologia. Mapear riscos técnicos, né, legais, regulatórios desde a bancada e, por fim, preparar uma narrativa técnico-objetiva e honesta, né, para diligências ali no momento da negociação. Então, se a gente for fazer um checklist, né, da prontidão técnica, o que vocês precisam se perguntar e para saber se realmente o NIT terá argumento suficiente, um arcabouço ali, para defender a tecnologia de vocês em relação ao valor, seria vocês se perguntarem, né, qual o problema real a tecnologia resolve para quem, fazer de uma forma mais didática, que solução hoje concorre, né, com ela também, que é um diferencial também. Vocês precisam verificar se tem algum concorrente, qual é o diferencial. A tecnologia transferida, por exemplo, ela tem uma outra tecnologia, eu acho que em Viçosa, né, Sara? Mas ela a nossa aqui, ela é bem superior e a equipe conseguiu provar isso. Então, foi o que chamou a atenção da empresa. A questão do TRL, né? Eu sei que isso não é tão fácil, porque precisa de financiamento, e é por isso que, quando a gente tenta buscar, já desde o início, a empresa, e a gente consegue, né, fazer uma parceria, isso ajuda muito, porque essa empresa ela terá uma certa exclusividade nessa tecnologia, porque ela vai financiar. Isso é muito bom para amadurecer a tecnologia, porque muitas vezes só o financiamento por exemplo, FAPEMIG não é suficiente para você chegar no nível de TRL mais alto. Que resultados e evidências técnicas já foram obtidos, né? E a questão da proteção intelectual também, o povo pensa muito em patente, eu sei que conta, né, com pontuação, mas nem sempre a melhor estratégia é a patente em si. A UFMG mesmo, ela costuma muito alinhar isso muito bem com o pesquisador, porque muitas vezes, quando você faz a patente, dependendo da empresa que tem interesse nessa tecnologia, para ela já não seria tão interessante. Então, por isso que a gente fala para alinhar muito bem com o NIT em relação a isso, até para ver qual que seria a melhor proteção para aquela tecnologia em si. Quem são os inventores, que também é um problema. Lá no NIT a gente tem um documento para que todos os inventores assinem, porque naquele momento que não envolve dinheiro, né, não tem problema, mas a partir do momento que envolve uma transferência, se isso não estiver muito bem definido, pode gerar problemas futuros. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. E, por fim, né, o que falta ainda para validar, certificar, para escalar essa tecnologia e transferi-la. Então, para finalizar, a mensagem que eu deixo para vocês aqui como reflexão é vocês pensarem, né, se amanhã o NIT precisar defender o valor da minha tecnologia, quais evidências eu já tenho e quais ainda preciso gerar. Então, essa é a frase que eu deixo para vocês como reflexão, para que vocês possam pensar e agradecer a atenção de todos, dizer que o NIT está à disposição para conversar com vocês a respeito da pesquisa, não só quando tem uma tecnologia já definida, mas desde o início. Muito obrigada pela atenção.